Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E para essa aula de hoje, como vocês já estão vendo no nosso quadro, vamos falar sobre logaritmo decimal. Você sabe o que é um logaritmo decimal? Tem dúvida nesse assunto? Então, nós iremos aprender na aula de hoje tudo sobre logaritmo decimal, tá bom? Minha gente, para contextualizar, tá? Para que vocês possam entender, essa aqui é uma aula continuação das nossas aulas de logaritmo, tá bom? Aqui do canal. Nós já temos a aula inicial, né, onde eu falo sobre o conceito de logaritmo. Essa aula, inclusive, foi feita ao vivo aqui no canal, tá? Onde eu falei tudo sobre o conceito de logaritmo, algumas consequências dessa definição. Então, se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, não sabe absolutamente nada de logaritmo, então você vai precisar primeiro assistir essa aula, tá? O link dela vai estar no card. E agora, para essa aula, a gente continua já diretamente falando sobre o que é o logaritmo decimal, tá bom? Antes de eu falar para vocês sobre o que é o logaritmo decimal, deixa eu te fazer aquele pedido inicial que eu sei que você se esquece, que é o quê? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a sua inscrição, que você se inscreva no canal, que ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E também peço desde já para que você deixe o like nessa aula, tá bom? Eu sei que você se esquece. E a gente combina o seguinte, se você não gosta da aula, você pode tirar a sua inscrição e você pode tirar o joinha do vídeo, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos falar agora de logaritmo decimal. E, gente, logaritmo decimal nada mais nada menos é o seguinte, primeira coisa, vamos olhar para os nossos logaritmos. E vamos olhar, nos atentar para a base desses logaritmos. Ou seja, o númerozinho que fica exatamente aqui embaixo, que foi o que nós conversamos na nossa aula inicial. E se você for olhar, não aparece, né, esses numerozinhos, não tem aqui. Se você for olhar para os outros, também não tem. Daniel, como assim? Esses logaritmos não têm base? Tem sim, só que ele não aparece, né? Essa base, minha gente, é exatamente o 10. A base desses logaritmos é exatamente o 10. Por isso que nós chamamos esses logaritmos de logaritmos, olha o nome, gente, decimal, certo? Por quê? Porque a base desses logaritmos é igual a 10, tá certo? E aí, minha gente, nesses logaritmos decimais, você não precisa escrever a base. Por quê? Quando você pega um logaritmo assim, logaritmo onde o logaritmando é igual a 10, né? Logaritmo de 10. Você já está subentendendo o quê? A base daquele logaritmo é 10. Ou seja, o logaritmo é decimal. Então, minha gente, vamos combinar aqui uma coisa. Sempre que você pegar um logaritmo, como eu coloquei aqui para a nossa aula, tá? Esse início de aula, do jeitinho que tá aí, não viu a base, você já vai dizer o quê? Opa, Daniel, já sei. A base é igual a 10, tá bom? Não apareceu? A base é 10. Tudo bem? Então, nós iremos calcular esses logaritmos. Como, Daniel? Usando o conceito do logaritmo, que nós aprendemos na primeira aula, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou colocar a base só para, vamos dizer assim, ficar mais intuitivo, tá bom? E aí, como é que a gente fez lá na primeira aula? Logaritmo de 10 na base 10. Gente, é uma das consequências da definição do logaritmo que nós estudamos lá. Sempre que o logaritmando for igual à base, o nosso logaritmo é igual a 1. Tá bom? Então, esse aqui é facinho, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. O outro, logaritmo de 1000. Poxa, Daniel, quem é a base? Vamos lembrar? Não apareceu? Coloca na cabecinha, grava no coração, é igual a 10. Então, você já coloca aqui o 10. Show de bola? E aí, como é que a gente resolve isso daí? Veja, já é um pouquinho diferente, né? Mas eu vou resolvê-lo de duas maneiras. Como, Daniel? Primeiro, usando a ideia lá da definição, né? Chamando isso aqui de x, certo? Então, logaritmo de 1000 na base 10, né? Ou simplesmente logaritmo de 1000, né? É igual a x. E aí, pela definição, nós vimos o seguinte, eu posso dizer que isso daqui é o quê, 10 elevado a x é igual a 1000. Pronto. Belezinha? Tranquilo? Sossegado? Ok. Gente, e esse 1000, veja, ele tem 3 zerinhos, né? Então, nós podemos escrever esse 1000 assim, 10 elevado a 3, certo? Então, nós podemos escrevê-lo assim, 10 elevado a x igual ao 1000, que é 10 elevado a 3. Certinho? Quando você fizer 10 elevado a 3, né, ou simplesmente 10 vezes 10 vezes 10, isso daí dá igual a 1000, tá bom? Então, por isso que eu posso escrever isso daí, tá? Na dúvida, fatório 1000, certo?
Não sabe fatorar? Tem aula no canal, vai ficar no card desse vídeo, tá bom? Belezinha, Daniel. E aí, nós aprendemos lá na primeira aula de logaritmo, quando tem uma estruturazinha como essa, eu já posso vir aqui, ó, vamos dizer assim, eliminar esse 10 com esse, e aí sobra simplesmente x igual a 3. Ou seja, o valor aqui do nosso logaritmo é igual a 3. Bem tranquilo, tá? Lembra que eu falei que ia fazer de uma segunda maneira? Vamos fazer? Vamos escrever assim, ó. Logaritmo de 1000, tá bom? Belezinha. Como já falei, né? O 1000, posso escrevê-lo como 10 elevado a 3, né? Então, vamos escrever isso daí. 10 elevado a 3. Beleza, Daniel. E agora, o que é que você vai fazer? Nós aprendemos lá na primeira aula, uma das consequências lá da definição é o quê? Quando eu tenho esse 3 aqui como expoente, né? Nós podemos, vamos dizer assim, trazer ele aqui para frente, né? Escrever ele assim, ó, 3 vezes log de 10 na base 10. E nós já aprendemos que log de 10 na base 10 é igual a 1, né? Então, 3 vezes 1 que é igual a 3. Novamente, minha gente, duas formas para resolver o mesmo problema. Tranquilo? Combinado? Belezinha? Vamos seguir? Achamos alguns exemplos aqui para nós resolvermos. Veja, todos eles com embasamento na definição de logaritmo. Uma outra coisa, minha gente, é que eu estou trazendo alguns exemplos onde o logaritmando, como eu posso dizer, ele é formado por um número decimal, né? 10, 100, 1000, certo? Ou até mesmo assim, 0,01, certo? Para facilitar os nossos cálculos. Mas nada impede, por exemplo, um logaritmo decimal, quando você pega, por exemplo, um log de 75, tá? Você já sabe, minha gente, que esse logaritmo aqui tem uma base igual a 10, tá bom? E aí, obviamente, para cada questão, para cada problema que você vai pegar, vai ter uma forma de resolver, tá bom? Esses exemplos aqui iniciais, bem tranquilos, bem intuitivos, tá? É só para que você entenda o que é o logaritmo decimal, que a base aqui vai ser 10. O logaritmando pode ser qualquer valor, tá bom? Obviamente, para um caso de ser um 75, esse jeitinho aqui que a gente está fazendo, já não vai ser tão fácil para ele. Então, a gente vai ter que utilizar outras técnicas que a gente vai vendo aos poucos nos problemas, tranquilo? Vamos seguir, ó. Letra C, log de 0,01, certo? Quem é a base? 10, né? Então, já vou colocar aqui o 10, ó, para ficar bem intuitivo para a gente. 10, tá? E aí, vamos lembrar aqui uma coisa, 0,01, nós podemos escrevê-lo assim, ó. Tem duas formas de escrever ele. Vou até colocar aqui de lado, 0,01. Nós podemos escrevê-lo como, primeira forma, 1 sobre 100. Daniel, por que 1 sobre 100? Primeiro, sobre 100 pelo seguinte, ó, devido ao número de casinhas decimais aí. Tem duas casinhas decimais, coloca o 100 que tem dois zeros. E o 1 fica em cima, né? É referente a esse mesmo 1 aqui, tá? Então, nós podemos escrevê-lo assim, 1 sobre 100. Daria uma forma de se resolver, tá? Só que ainda não aprendemos uma propriedade que vai nos ajudar a resolver dessa maneira. 1 sobre 100. Então, eu vou melhorar esse 1 sobre 100 para usar, por enquanto, as ferramentas que nós temos dos logaritmos, tá? Como? O 100, nós sabemos que é o quê? 10 elevado a 2, né? Então, esse 1 sobre 100 pode ser escrito como 1 sobre 10 elevado a 2. E ainda mais, como a gente viu na primeira aula do logaritmo, quando a gente tem uma estruturazinha como essa daqui, né? Vocês aprendem lá também potência, nós podemos reescrevê-la como 10 elevado a menos 2, certo? Então, 10 elevado a menos 2 é o 0,01. Então, ao invés de eu calcular o logaritmo, né, nesse formatinho aqui, 0,01, ao invés de eu escrever 0,01, irei escrever 10 a menos 2. E aí, vocês já devem estar dizendo, ah, Daniel, já sei. O que eu vou fazer aqui é igual isso daqui. Vou pegar o menos 2, trazer aqui para frente, ó, e aí eu vou ter log de 10. Já sei que log de 10 é igual a 1, né? E 1 vezes menos 2 dá igual a menos 2. Letra C resolvida. Viu como é simples, minha gente? Bem tranquilo? Da mesma maneira, nós podemos fazer a letra D. Tá? Ó, a letra D, ó, log de raiz de 10. Nós também já aprendemos lá na primeira aula do logaritmo. O que, Daniel?
nós aprendemos que a raiz do 10 aqui, né? Isso vocês aprendem, na verdade, lá em potenciação, mas eu comentei isso na primeira aula de logaritmo. Nós podemos escrever isso daqui como 10 elevado a meio, tá bom? Isso é uma propriedadezinha que eu gosto de chamar de só e sombra. Essa propriedadezinha vocês podem conferir lá no meu Instagram, tá? @DanielMatemática2019. Tem essa propriedadezinha lá. Raízes com sol e sombra, tá bom? Como assim, Daniel? Raiz com sol e sombra. Quem é o índice dessa raiz? 2. Quem é o expoente do 10? 1. E aí você faz assim, ó. O 1 não está embaixo do tracinho, então quando ele vier para cá, ele vem para cima do tracinho. Tá? Ou seja, ele está na sombra, vem para o sol. Enquanto que o 2 não está embaixo de nada, ou seja, ele está no sol, então ele vem aqui para baixo do tracinho para ficar na sombra. Tranquilo? Então nós podemos reescrever, minha gente, esse logaritmo assim, ó. Log de 10 elevado a meio. Sendo que isso daí nós podemos fazer bem parecido com isso aqui. Como, Daniel? Esse meio trazer para frente, né? Então ficar 1 meio do log de 10. E aí você já sabe que o log de 10 é igual a 1, certo? E 1 vezes meio dá igual a meio. Então nós podemos dizer, meu povo, que o logaritmo da raiz de 10 é igual a 1 sobre 2. Gente, tá vendo como é simples? Muitas pessoas às vezes colocam um bicho de 7 cabeças nos logaritmos, mas quando a gente vai entendendo as ferramentas, as coisas vão ficando mais fáceis. Olha aqui, por exemplo, ó, essa letra E e essa letra F. As pessoas olham, Daniel, muito difícil, é uma potência, tem logaritmo, como é que resolve? Eu vou voltar num conceitozinho lá da primeira aula de logaritmo, que foi esse daqui, ó. Quando eu tenho, preste atenção, que a gente discutiu lá, um númerozinho elevado a um logaritmo, onde a base desse logaritmo é igual à base dessa potência, então nós podemos dizer que esse resultado aqui é igual exatamente ao logaritmando do nosso logaritmo. Como assim, Daniel? Vamos traduzir para cá, para o que a gente tem. Ó. Eu tenho uma potência, tá? Onde a base dessa potência, né, é igual à base do logaritmo aqui, ó, que está como expoente. Então, o resultado dessa potência todinha aqui é o logaritmando do nosso logaritmo. Ou seja, o resultado disso aí é igual a 2. Viu aí como é simples, tá? Aí algumas pessoas, novamente, ainda podem se perguntar se ainda tiverem com dúvidas. Poxa, Daniel, mas quem é a base daquele log ali, log de 2? Gente, se não aparece nada, é o 10, tá? Então, vamos repetir. Eu tenho uma potência, onde o expoente da nossa potência é um logaritmo. Beleza? Até aí tudo bem, né? Ok. Então, quando eu tenho a base dessa potência e a base de logaritmos iguais, o resultado dessa potência no geral é exatamente o nosso logaritmando. Tranquilo? Olha o outro aqui, ó. Olha para o outro. 10 elevado ao log de 5. Gente, novamente, é o mesmo caso. O que vai mudar é o númerozinho lá que está como logaritmando, que é o 5. Logo, o nosso resultado é igual a 5. Belezinha, gente? Deu para entender bem direitinho a ideia do logaritmo decimal? Vamos resolver um exercício um pouquinho mais complexo? Vamos resolver, ó, esse exercíciozinho aqui, ó. Que tem assim, ó. Sabendo que log de A é igual a 2 e log de B é igual a menos 1. Calcule, né, logaritmo de A na base B. Gente, aquilo que eu acabei de comentar. Ele traz aqui um logaritmo, tanto aqui como aqui, onde ele não apresenta, gente, a base, ó. Ele diz, é log de A, log de B. Mas vocês já sabem melhor do que ninguém que a base desse logaritmo, responda aí para mim, é igual a... Não escutei. É igual a 10. Não é assim, minha gente? Então, se é igual a 10, tem muita coisa aqui já bem encaminhada. Por quê, Daniel? Vem aqui comigo. Se o log de A... Vem aqui, antes de olhar para a letra A, B, C, vamos aqui. Se o log de A, né, na base 10, ou simplesmente log de A é igual a 2, nós podemos calcular o A. Daniel? Pode. Quer ver? Usa o conceito do logaritmo. Como assim, Daniel? 10 elevado a 2 é igual a. Não foi assim que nós aprendemos lá na primeira aula? Então, ó, A é igual a 10 elevado a 2. E nós já vimos hoje, né, nessa aula de hoje, que 10 elevado a 2 é igual a 10 vezes 10, que é 100. Pronto. Firmeza. Fechado. Já achei o A, tá? Eu vou marcar aqui essas duas soluções aí, que talvez
durante a resolução dessa questão, nós possamos usar qualquer uma das duas formas, tá, de representar o A. E da mesma maneira, nós podemos calcular o B, né? Então, ó, log de B, né, ou log de B na base 10 igual a menos 1. Gente, qual é o valor do B? Como é que a gente faz? Calcule aí. Calcule, pausa o vídeo e calcule. Calcularam? Então, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. B é igual a 10 elevado a menos 1. Então, agora, minha gente, com esses dois resultados, né, nós podemos responder a esses nossos questionamentos aqui, tá bom? Vou colocar aqui ao lado, tá bom? Letra A, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Espera aí. Letra A, ele pede logaritmo de A na base B. Gente, nós já sabemos quem é o A e quem é o B, então eu já posso substituir aqui, ó. O A é 100 e o B, ó, 10 na menos 1. E aí vamos usar aquela estratégia que a gente usou na primeira aula, que é o quê? Isso daqui igual a x, por exemplo, tá? Deixa eu ajeitar esse x, ficou horrível. Então isso aí é igual a x. E aí a gente usa o conceito do logaritmo para resolver. Como, Daniel? 10 a menos 1 é elevado a x, e isso aqui é igual ao 100. Belezinha? Então nós vamos ter aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a x é igual a 100, ok? E aí, minha gente, nós temos uma propriedade das potências que quando nós temos uma configuração como essa, nós podemos, né, multiplicar esses dois camaradas. Menos 1 vezes x dá igual a menos x. Então, nós temos de um lado 10 a menos x e do outro lado 100 nós já sabemos que é igual a 10 elevado a 2. E agora tá fácil, né? Por quê, Daniel? Porque basta a gente fazer o quê, ó? Eliminar esse 10 com esse outro 10 e aí vai sobrar o quê? Menos x igual a 2. Para tornar esse x positivo, venho aqui, multiplico toda a nossa expressão por menos 1. E aí, ó, menos x vai virar agora x, né, depois que eu multiplicar por menos 1. E o 2, quando eu multiplicar por menos 1, vai virar menos 2. Então, o resultado da nossa letra A está aqui, ó, x igual a menos 2. Tranquilinho? Viu como é fácil? Olha a letra B, ó. A letra B nós temos o logaritmo, deixa eu trazer aqui para baixo. Vou até colocar numa outra cor para ficar diferente. Logaritmo de b elevado a 2 na base A. Então, minha gente, novamente, vamos substituir aqui os valores de B e o de A, né? Então, vamos ter aqui log. Quem é o B? Ó? O B, já me esqueci, é 10 elevado a menos 1. Então, nós temos 10 elevado a menos 1. Tudo isso daí elevado a 2, tá certo? Por conta daqui, ó. E o A, nós já sabemos que é igual a 100, tá certo? Igual a x também, tá? Para a gente utilizar a mesma estratégia. Lá na frente, nós iremos aprender algumas propriedades que vão facilitar isso daqui, tá? Em aulas posteriores, tá bom? Por enquanto, só sei da definição do logaritmo, só sei o que é logaritmo decimal, então ainda não temos muitas ferramentas, tá? Então aqui nós já podemos fazer o quê? Menos 1 vezes 2, né? Que dá log de 10 elevado a menos 2 na base 100. Isso daí igual a x. E aí a gente usa a mesma estratégia, minha gente, ó. 100 elevado a x, tá? Deixa eu colocar aqui de lado. 100 elevado a x, isso daí é igual a 10 elevado a menos 2. Tranquilo? O 100 nós podemos escrever aqui, ó, como 10 elevado a 2. E tudo isso daí é elevado a x. E aí, novamente, ó, esse 2 aqui, posso multiplicar com x e k. Então, nós teremos 10 elevado a 2x igual a 10 elevado a menos 2. Belezinha? E aí, novamente, ó, esse 10 de cá elimina com 10 de lá. Então, vai sobrar o quê? 2x igual a menos 2. Veja, o 2 não está multiplicando? Ele vai passar para o segundo membro dividindo. Então, nós teremos aqui x igual a menos 2 dividido por 2. Belezinha? E menos 2 dividido por 2, isso daí dá igual a menos 1. Então, o logaritmo aqui de b ao quadrado na base A é igual a menos 1, tá certo? Ou ainda, o log de 10 a menos 2 na base 100 é igual a menos 1. Belezinha? E só tem mais um exemplo aqui para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, né? Essa nossa última aulinha aqui essa última parte, melhor, né? Última aula não, última parte da aula de logaritmo decimal, que ainda nós teremos mais aulas de logaritmo aqui no canal, tá?
E na letra C também tem um bichozinho ali mais ou menos de 7 cabeças, né? Porque nós temos na letra C log de A na base raiz de B, né? Assim, raiz quadrada de B. É isso. Belezinha? O B, minha gente, nós já sabemos que é 10 a menos 1, né? Então, ó, o B nós já sabemos que é 10 a menos 1. Então, temos logaritmo. O A é 100, tá? Esse 100 já vou logo escrever como 10 ao quadrado, para facilitar a nossa vida. E aqui eu tenho raiz de B, ou seja, raiz de 10 na menos 1. Como essa raiz nós não temos como calcular, né? Vamos deixar assim. E, novamente, eu vou usar aquela estratégia, ó. Iguala isso aqui a x. Igualou? Aí usa a definição, ó. Esse elevado a esse, ou seja, essa raiz de 10 na menos 1 elevado a x é igual a 10 elevado a 2. Tranquilo? Já sabemos que essa raiz aqui dá para virar uma potência, né? Uma potência onde o expoente é igual a meio. Então, isso daqui vai virar o quê? Ó, 10, deixa eu ver se está aparecendo direitinho para vocês. Está elevado a menos 1 e tudo isso elevado a meio. E tudo isso ainda elevado a x, né? Ó, porque ó, esse meio é da raiz. Tá? Então, a raiz virou essa potência e já tinha todo esse bololô medonho aí e ficou. E tudo isso igual a 10 elevado a 2. E, gente, tem essa configuração, pode multiplicar todo mundo. Então, menos 1 vezes meio, menos meio. E menos meio vezes x dá menos x sobre 2. Então, nós teremos 10 elevado a menos x sobre 2. Tudo isso igual a 10 elevado a 2. E agora, Daniel, o que é que eu faço? Deixa eu abrir mais uma página aqui para a gente poder continuar. Ó. Ok. Então, ó, vamos pegar isso daqui. Deixa eu transportar para cá, para ficar melhor da gente trabalhar. Belezinha. E aí, minha gente, novamente usamos aquela estratégia, né? Ó, esse 10 elimina com esse outro de cá. E aí vai sobrar o quê? Ó? Menos x sobre 2 igual a 2. E agora, Daniel? Meio pelos extremos. Lembrando, embaixo desse 2 é como se tivesse 1. Então, nós teremos aqui menos x igual a 2 vezes 2 igual a 4. E aí, para finalizar, nós vem aqui, ó, e multiplica tudo por menos 1 para deixar esse x aí positivo, né? Consequentemente, o 4 vai virar negativo. Então, gente, aquele logaritmo bem feião, né? Ó, esse logaritmo aqui é igual a menos 4. Viu, gente? Como não é tão difícil, ó, nós vamos utilizando as ferramentas e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, tá bom? Essa era a nossa aula de hoje, tá? Sobre logaritmo decimal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Eu fico por aqui deixando aquele recado novamente. Ajuda esse canal a crescer, né? Deixa o seu like no vídeo se você gostou da aula. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você gostou, compartilhe aí com os seus amigos, belezinha? Nós nos encontramos numa próxima aula. Valeu, galera!